Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Você já viu o foguete do Jeff Bezos voltando naqueles vídeos que recentemente, alguns meses atrás, ele tinha mandado um foguete? Sábado passado, cara. Sábado passado voltou um. Então, passado. aí você vê a porta do foguete abrindo. Não, ela era bem mole. Não. Aí vamos explicar. Pera aí, vamos explicar. Você tá falando da Katy Perry, né? Quando a Katy Perry foi e ela, a cápsula do Jeff Bezos, vamos explicar a cápsula do Jeff Bezos, cara. A cápsula dele, ela pousa no meio do deserto do Texas. Entendeu? A cápsula dele, ela tem uma abertura por dentro. Então, o que acontece? Se eles ficarem perdidos muito tempo, porque você não sabe para onde que o vento vai levar, ela não pousa controlada, ela pousa por paraquedas, então ela pode pousar muito longe. Você tem a abertura por dentro, os astronautas, né, o pessoal que foi na cápsula pode sair. O que aconteceu quando a Katy Perry foi o seguinte: eles estavam demorando e uma das astronautas, eu achou que estava demorando demais, ela pegou e abriu. Na hora que ela abriu, a mulher que estava fora mandou ela fechar de novo, entendeu? Pro Jeff Bezos ir lá e abrir a porta dela, entendeu? Eu já conversei com o Vitor Espanha e tal, né? Ele voou na cápsula do Jeff Bezos. Então essa cápsula tem uma abertura por dentro, entendeu? Então não é assim, você viu que ela abriu, ela abre por dentro porque por questão de segurança. Porque se ela cair muito longe, você não pode deixar os caras lá dentro presos o tempo todo. Então, eles têm como abrir a cápsula e sair, entendeu? Então você acredita, Sérgio? Você acredita que existe uma base na Lua, então? Base? Base não. Não, porque para mim é absurdo o homem ter ido para a Lua, tá ligado? Conseguido um dos maiores feitos da humanidade. E na hora que conseguiu, o próximo passo da exploração espacial seria, obviamente, uma base lunar. É lógico, certo? Não mais ou menos lógico, mas vamos lá. Eu te explico essa história aí. Para mim é plenamente lógico, entendeu? Tá bom, então, vamos lá. De duas, uma. Ou eles não foram para a Lua, não rolou, é tudo fake. Ou eles foram para a Lua, só que decidiram que seria melhor deixar em segredo o resto da missão e fizeram uma base lunar lá para eles, sei lá, secreta, só se for, porque não consigo compreender por que a humanidade, sei lá, 60 anos atrás, foi pra Lua e aí falou, beleza, foda-se agora, entendeu? Isso não é lógico. Também não. Não é assim. Foi totalmente foda-se. Não é foda-se. E olha que bom, cara, eu estou exatamente nesse instante lendo o livro que conta a transição deste período aí, que foi um período complicadíssimo, principalmente para a NASA e para as decisões que eles iam tomar ali, entendeu? Então, assim, primeiro o homem foi para a Lua, isso aí não tem dúvida nenhuma. Por que ele foi naquela época? Por causa da Guerra Fria, os caras tinham que mostrar que eles eram maiores, foram e ganharam. Apolo 12, quase ninguém assistiu o lançamento mais. Apolo 13, ninguém viu o lançamento. A população só foi se interessar pela Apolo 13 depois que eles quase morreram no espaço, entendeu? Então, o que acontece? Será que foi porque a população percebeu que era tudo fake e parou de assistir? Cara, a população americana estava com muita raiva do governo porque a ida do homem para a Lua foi no mesmo período da Guerra do Vietnã e os jovens americanos estavam se ferrando no Vietnã e a população americana ela não queria que o governo gastasse com Lua. Ela queria que fossem lá resgatar... Gastasse com guerra, não, ou pelo menos salvasse os jovens que estavam morrendo na Guerra do Vietnã. Entendeu? O que você tem a ver com ir ainda pra Lua, pô? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver, cara. Aqui, ó, a grana que foi gasta... Eles são donos da grana, eles imprimem grana, pô. Tudo bem, eles podem ser o dono da grana o tanto que eles forem. Mas é muita, e não é assim também não, porque a NASA agora, cara, tá passando a maior crise financeira da história dela. Mas na época da ida do homem pra Lua, eles despejaram toda a grana que eles tinham mesmo na ida do homem pra Lua. E os caras estavam se ferrando no Vietnã. A população americana, cara, isso tinha uma discussão gigantesca dentro do meio da população americana, entendeu? Tanto que quando eles foram, a população falou o seguinte, agora esquece isso aí, cara, já ganhamos do soviético, esquece, e vamos lá tirar os nossos meninos lá que eles estão morrendo no Vietnã, entendeu?
Aconteceu isso. A ida pra Lua não é algo bélico, pô. Não tem nada a ver com... É um Não, experimento cara, não científico. tem algo bélico, cara, mas o problema é o seguinte, quais são as empresas que Por estavam que você encabeçando... teria que ser contra a guerra, não contra ir à Lua? Inclusive, ir pra Lua seria, tipo, Não, um cara, jeito do exército gastar dinheiro sem ser matando gente no Vietnã, porra. Então, mas eles entraram na guerra, entendeu? Eles entraram Não, na mas guerra. aí você sai da guerra pra economizar dinheiro, você não sai da Lua. Mas eles não entendeu? saíram perdendo da guerra? E morrendo um monte de gente? Saíram perdendo da guerra, no final das contas. Acabou né? saindo perdendo, então. Mas por quê? Essa que é a questão. Aí o lance... Eu não sei, é o essa história seguinte. não desce pra mim, Sérgio. Eu não compro. Eu não Calma, vou te explicar, Sabe, cara. sabe o que parece? Parece que você estudou a narrativa mainstream de como as coisas acontecem, entendeu? Mas não é. Você não tem. Você não acha que eles estão mentindo pra você, não, Sérgio? Você não parou pra pensar que talvez eles tenham te alimentado com um monte de ficção científica? Nossa, muitas perguntas. Calma aí, vou te explicar, cara. Vou te explicar. O que acontece? Quando terminou o programa, quando foram pra Lua e tal, os Estados Unidos, isso vai acontecer em 1970, isso que eu vou te contar. Ou seja, o programa Apollo ainda estava rolando. Os Estados Unidos tinham que decidir o que eles iam fazer da vida deles no espaço, entendeu? Eles tinham algumas opções. Qual eram as opções? Uma, realmente, continuar a exploração lunar, construir uma base na Lua e tudo mais. Que era uma opção muito... Presta atenção que eu vou falar. Olha, a primeira opção ela era muito científica. Você vai ver que vai ter coisa com coisa que você vai concordar, ó. Segunda ideia, construir uma estação espacial. E a terceira ideia era pegar a ideia da Força Aérea Americana, porque quando eles começaram a ir para o espaço, eles viram que o espaço era o melhor local para você ter armamentos. Então eles queriam militarizar o espaço. Então eles jogaram essas três opções, que era continuar indo para a Lua, construir base e tal, não sei o quê, construir uma estação espacial e ter... que foi o programa que veio na sequência, que foi o programa do ônibus espacial, que foi um programa da Força Aérea Americana, nem foi um programa da NASA, originalmente falando. Qual que ganhou dos três? O programa militar. Militarizar o espaço é que ganhou. Porque eles viram o quê? Cara, o espaço é o melhor lugar para a gente ter satélite, para a gente ter armamento, para a gente ter tudo. Se a gente controlar o espaço primeiro do que qualquer outro, nós vamos ter uma vantagem muito grande, que é a vantagem que os Estados Unidos têm hoje, cara. A grande vantagem... Então você acredita nos lasers espaciais, então? Claro, lógico, é. É muito laser espacial. Aliás, laser deve ser o de menos que tem no espaço, cara. Deve ter coisa muito pior que laser. Deve ter coisa beleza. muito Pelo pior menos que laser. aí sim, beleza. Deve Então você tá ter coisa ligado. muito pior. Cara, na década de 80, o presidente americano Ronald Reagan, ele foi na televisão. Não é que ele não foi escondido, não. Ele foi na televisão e falou: estamos dando início ao programa Star Wars. Eles tinham um programa chamado Guerra no Espaço, onde ele colocava armamento no espaço. A Rússia, o ano passado, falou que ela podia ter arma nuclear no espaço. Eu não duvido, não. Entendeu? E eu não duvido que os Estados Unidos e talvez até a China já tenham arma nuclear no espaço. E armas muito mais poderosas. E, aliás, armas, cara, que a gente talvez não saiba nem o que elas são. Entendeu? E isso está lá no espaço. Por quê? Estados Unidos, Rússia e China, quase que toda semana, lançam satélites que eles não falam o que é. São satélites secretos. Entendeu? Um é do NRO, que é do National Reconnaissance Office, que é aí dos Estados Unidos. Os satélites russos, Cosmos, começa com K, e o satélite chinês. O que eles estão colocando no espaço? A gente não faz a menor ideia. Eu acho que laser, eu vi você falando do laser espacial, eu acho que o laser é o de menos, cara. Aliás, o laser, nós vimos o laser sendo usado agora no bombardeamento lá do Irã. O que você acha que marcou o ponto para aquela bomba do B2 sair e entrar lá? Você acha que ela entrou lá como? Ela foi marcada, ela foi guiada a laser. Laser da onde? Do espaço. Você tem um satélite que ele marca o ponto para a bomba cair em cima. Entendeu? Então, assim, laser, eu vi você falando de laser no espaço, eu até falei, eu até falei comigo, que eu falei, Monaco, mas laser no espaço é o de menos, cara. Armas no espaço, cara, isso é uma das coisas que deve ter muita. Por isso que é um medo. O que os países fazem hoje, cara? Eles usam um negócio chamado ASAT. Sabe o que é ASAT? Anti-Satellite Missile. Eles testam, olha que loucura que eles fazem. Eles lançam um satélite e lançam um míssil de propósito para pegar o satélite deles, porque eles estão treinando como detonar satélites no espaço. Por quê?
existe um medo hoje muito grande de que pelo menos esses três países aí tenham armas pesadíssimas no espaço. Nós vamos saber algum dia? Provavelmente nunca, porque são coisas secretas, entendeu? De um país e do outro. Então, assim, e da onde que surgiu isso? Isso surge lá de trás. Os caras falaram assim, cara, nós vamos continuar indo para a Lua fazer estudo científico ou vamos pegar e vamos militarizar o espaço? Sabe o que está acontecendo com a NASA hoje? A NASA hoje, o Trump e o Elon Musk, eles iam colocar o Jared Isaacman na NASA. Um bilionário e tal. Tava todo mundo mais ou menos feliz e não sei o quê. O Trump tirou o cara. Cortou 7 bilhões de dólares da NASA e enfiou uma grana gigantesca na Space Force. A Space Force é o braço agora, novo braço da Força Armada Americana. Entendeu? Sabe o que isso está indicando? Militarização do espaço, cara. Militarização da NASA. Se a gente está nesse nível, se a gente está criando Space Force e tudo mais, primeiro que eu não acho absurdo a gente ter uma base na Lua, entendeu? Porque é a única explicação para a gente ter deixado quieto esse negócio de exploração da Lua. Cara, deixado quieto foi isso aí. Eles viram que era melhor a gente ter coisa na órbita baixa do que ir para a Lua. Porque para a Lua, querendo ou não, você gasta muito dinheiro. Na órbita baixa é muito mais barato. E o domínio do espaço, a gente fala num negócio chamado astropolítica, que é muito legal. Aliás, se você estudar astropolítica, você ia adorar. É uma matéria nova aí, astropolítica, é um negócio legal pra caramba. O domínio, quem domina a órbita baixa da Terra, domina a Terra. Entendeu? Então a parada é essa. Ir para a órbita baixa é muito mais barato. Então a questão deles lá na década de 70, em 1970, que essa discussão aconteceu, foi o seguinte: vamos para a Lua? Aí o pessoal falou assim, cara, para a Lua é muito caro, nós vamos ter que fazer um monte de coisa e tal. Vamos para a órbita baixa, que a gente consegue militarizar ela muito mais rapidamente, muito mais barato, e a gente domina isso antes do que qualquer um. Então, isso foi uma decisão estratégica, na verdade, que foi muito melhor militarizar o espaço do que construir alguma coisa na Lua, entendeu?